É um privilégio para mim estar aqui novamente, como eu disse. Quero agradecer à conferência pela gentileza de me convidar e de me ter aqui com vocês. Vamos ver se funciona. Sim. Eu também quero agradecer ao Ed, a equipe de oração e à igreja Clovis. É um privilégio. E enquanto começamos, vamos inclinar nossas cabeças novamente para a oração. Pai no céu, por favor, ajude-nos a te ver, a ouvir a sua voz e a deixar o seu Espírito nos transformar. Que tudo isso seja para a sua glória, para a sua alegria e para prosperar o seu reino. Que possamos ser transformados e que possamos te louvar. Em nome precioso de Jesus pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. A propósito, eu quero começar com uma imagem. Ok? Nós acreditamos que Jesus está voltando em breve. Na verdade, eu acredito fortemente que Ele está voltando muito mais cedo do que pensamos. E quando os eventos finais começarem, e eles já começaram, eles vão acontecer em rápida sucessão. Então, rápido que você não terá tempo para acompanhar os eventos. E para aqueles que não se prepararem agora, não haverá um tempo de preparação. E você não pode se preparar. Para a guerra na noite anterior à guerra, você não pode se preparar para as Olimpíadas na noite anterior às Olimpíadas. A preparação começa hoje. E Jesus está voltando extremamente em breve, então não temos tempo a perder. Mas eu quero te dar, porque é dia de ação de graças, e porque falamos sobre oração, eu quero falar um pouco sobre a oração de ação de graças. E eu quero te dar uma pequena visão sobre oração de ação de graças. Deixe-me te fazer uma pergunta enquanto começamos. Se alguém fez algo por você, eles te ajudaram de alguma forma. Quantas vezes você diria obrigado? Na prática, na nossa vida, quantas vezes realmente dizemos obrigado? Uma ou duas vezes, e então esquecemos, seguimos em frente, estou certo. Na verdade, tem pessoas que você ajuda e elas nunca dizem obrigado. Você conhece esses? Já aconteceu com você. Aconteceu comigo. Mas eu li a citação. Até esta manhã no meu devocional, que mesmo que sejam 99 que não dizem obrigado, e aquele que é transformado e tocado vale a pena. Jesus teria morrido por um... Mas de qualquer forma, eu vou te dar uma visão do céu. E nós conhecemos os versículos da Bíblia. Diz que no céu há 24 tronos e sobre eles estão 24 anciãos vestidos com... Você conhece os versículos da Bíblia, não conhece? Vestidos com túnicas brancas e vindo do trono, há relâmpagos e trovões, e então 7 tochas flamejantes e os 7 Espíritos de Deus, e à frente é um mar de vidro como um cristal, e ao redor do trono há 4 criaturas estranhas, criaturas vivas estranhas e cheias de olhos por toda a parte, e como um leão, como um boi. A propósito, essas eram as bandeiras das tribos de Israel que estavam divididas em 4, você se lembra? 3 tribos aqui, 3 tribos aqui, 3 aqui, 3 aqui, e como um leão, como um boi, como um humano e como uma águia. Você sabe o que isso significa? O símbolo de rei e liderança, e o símbolo de sacrifício e trabalho, e o símbolo de saber tudo, e também o símbolo da águia. Pode voar alto e conquistar tudo, e assim por diante. E as 4 criaturas, elas tinham 6 asas. E agora ouça com atenção o que todo esse grupo fez, dia e noite, sem parar por quantos anos? O quê? Diz por 5 meses? Não. 2 anos?
para sempre e 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 sempre. Milhões e bilhões, dia e noite sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo Senhor. Você conhece a canção? E sempre que eles começavam a louvar o Senhor, ouça com atenção. Agora, o que aconteceu? Havia uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, de toda a tribo, de toda a língua, de todo o país, de todo o grupo étnico. E ouça. Diz que eles tinham ramos nas mãos, e eles também clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E então todos os anjos celestiais e milhões deles, no grande e gigantesco coro, todos juntos com os santos, juntos com as criaturas estranhas, juntos com todos eles, cantam o coro de aleluia, e eles dizem bênçãos e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder, e que seja Deus, para sempre e sempre e sempre e sempre. Como é isso? Vou te perguntar algo, e eu quero que você não responda, porque podemos dar uma resposta rápida sem pensar profundamente sobre isso. Você acha, não responda, você acha que seria divertido apenas cantar aleluia, 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 glória, para sempre, para sempre, para sempre e sempre. Você não fica cansado depois de um dia ou 10 anos fazendo isso e isso é divertido? Você quer estar lá? Você quer fazer isso? Quão rápido você se cansa de agradecer a alguém, sabe? E que tipo de vida seria essa? De perpetuamente para sempre dizer obrigado, 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 como um disco arranhado. É isso que vai acontecer. Porque a Bíblia diz em Isaías que nós vamos construir casas, é isso que diz. Nós vamos plantar jardins, é isso que diz. E isso nós iremos a cada sábado, diz que iremos ao trono e cantaremos ao Cordeiro, você se lembra? Cante para Deus. E assim, para aqueles que ficam lá, como você explica que eles podem fazer isso para sempre? Eles estão lavados cerebralmente, ou qual é o ponto? O que está acontecendo lá? Bem, nós realmente podemos fazer isso. Qual seria a razão? Como? Vamos fazer isso. Isso é possível. Isso é divertido. Porque falamos sobre oração e ação de graças e agradecimentos. O que as pessoas pensam quando dizem ação de graças ou agradecimentos? Você pode pensar em uma refeição grande e gostosa. Quantos de vocês tiveram uma grande refeição na noite de ação de graças? Rain, foi bom. Por que você não me convidou? Minha esposa foi para o Tennessee porque nosso filho está se mudando. Alguém me convidou e tivemos uma boa refeição. Não se preocupe, eu não estou chateado com você. Então, as pessoas podem não pensar em uma refeição, as pessoas podem pensar na Black Friday. Eu não vou fazer isso. Acorde cedo pela manhã. Eu lembro que fiz isso uma vez quando eu estava em Wisconsin e estava um frio extremo, extremo. E eu fui lá à noite e passei a noite toda. De manhã eu estava congelado como um pedaço de gelo. Eu não precisava de nada. Eu só queria ir para casa e pegar um chá e só ficar debaixo do cobertor. É terrível. Para as coisas. O que mais você pensa quando diz ação de graças além da refeição? E da Black Friday? Agradecendo ao Senhor. Bem, muitas vezes, as pessoas ao redor da mesa, na ação de graças, cada uma expressa um pensamento pelo que estão agradecidas. Você sabe do que estou falando? Você já fez isso? Isso é bom ou ruim? Sério. Seria bom se você fizesse isso todos os dias, não uma vez por ano. Estou certo. Mas esquecemos, temos uma tendência a focar muito mais nos nossos problemas e um pouco nas bênçãos. Na verdade, marido e mulher, quando discutem um com o outro, parecem não se lembrar de 40 anos de bênçãos. Eles só se lembram de um dia aqui de problemas e um dia, você me entende? As pessoas simplesmente não veem as coisas boas. Nós oramos sobre as coisas ruins, falamos sobre as coisas ruins, você sabe, em vez de falar sobre as coisas boas. Mas vamos dizer que não é apenas um dia. Não.
Vamos dizer que é todo dia antes de você dormir, antes de cada refeição. Você agradece a Deus. Isso é bom ou ruim? Bem, por que isso é bom? Porque nós oramos antes de cada refeição por cerca de 8 segundos. Se você fizer a média, é isso que a pesquisa diz, cerca de 8 a 10 segundos. Não seria bom se fosse o tempo todo. Não 3 vezes ao dia, 8 segundos cada vez. Os seres que estão na presença de Deus, eles não o louvam por 8 segundos, 3 vezes ao dia. Eles o louvam continuamente, para sempre e sempre. E o que ele fez para impressioná-los tanto, né, que eles o louvarão. Tanto. E eles não conseguirão parar. Ao redor do trono de Deus há muitas atividades. Não é como você pensa pacífico. É muito barulho, muitas canções, muita alegria, muitos seres que dizem, uau, louvado seja o Senhor. Então, qual é a razão? Qual é a razão? Eles louvarão o Senhor espontaneamente, continuamente, e não será algo forçado. Não será algo que o Senhor está pedindo a eles. E eles não têm escolha. Seria uma explosão natural de gratidão e louvor. Então, vamos pensar sobre isso. Você já pensou sobre a eternidade? E se novembro fosse o único mês no céu? E se você tiver um peru de tofu, e vegetais, e alface, e lentilhas, e feijões? Sabe? E comer, e depois cantar, e depois comer, e depois cantar. E então, você faz uma viagem para outro mundo e volta. E então, você canta de novo. E enquanto você canta, isso se torna rotina. Para você apenas louvar o Senhor. É como se você fosse ao trono e você começa a louvá-lo. E Deus diz, olá, você esteve aqui. Por 52 semanas, vá para casa, tome um banho, vá para casa, cuide do seu jardim. Você tem animais em casa? Você se lembra que ele fala sobre o cordeiro e o leão juntos? Vá para casa, visite sua família. Vai e visite Moisés, Abraão e Adão e peça para eles te contarem um pouco sobre a história de Noé. Vá em que outros mundos em outros planetas e visitas a eles. Vá aqui para casa. E você diz, Senhor, eu sei que estou aqui há 522 semanas. Posso ficar mais um pouco? Não vai ser Deus te forçando a ficar lá. Você vai querer ficar lá. Quando você vê, eu quero que você imagine. Quando você vê Deus cara a cara com Cristo. Quando você vê Jesus e você vê Deus, o Pai, o Santo. Você o vê cara a cara. Você acha que vai dizer, obrigado, Senhor. Tchau. Até a próxima. É isso que você imagina. Quando você vê a glória que os anjos se cobrem, quando você vê o poder dele e começa a entender, ele puxa a cortina e você assiste ao filme da sua vida. Quantas vezes ele te protegeu? Quantas vezes... Eu me lembro quando fui para o seminário, bem antes de ir para o exército, bem antes de ir para a universidade, bem antes de ir para o seminário. E eles não me aceitaram. Porque havia uma lei na Romênia que não te permitia, por lei, ir a nenhum tipo de escola depois do ensino médio. Antes de você fazer o serviço militar, você não seria permitido. E se você tentasse escapar, você iria para a prisão. E então, ainda assim, eles te mandariam para o serviço militar. E então eu fui para o seminário e eles disseram, você não fez o serviço militar, tchau. E eu estava tão desesperado porque eu queria ser pastor e servir a Deus. E eu saí chorando porque Deus permite isso. E enquanto eu estou chorando e me sentindo pena de mim mesmo, estou atravessando os trilhos do trem. E eu ouço clink, 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 clink. E eu não percebi que era um trem que estava vindo, sabe? E eu não ouço, e eu não vejo. E eu estou chorando. E eles não me deixaram ir para o seminário. E então eu sinto fisicamente, uma mão me agarra e me joga com tanta força. Isso aqui, mas que eu quase quebrei as costas. Eu disse, para com isso, para de me empurrar. Quando eu olho para trás, vagão após vagão, trem. Certo? Atrás de mim, e eu fiquei sem palavras. Eu pensei, eu deveria ter morrido. Então, depois que o trem passa, ele vai
Eu procuro o homem que me empurrou para agradecê-lo por ter salvado minha vida. Não há ninguém. Até onde você podia ver em todas as direções, Deus vai me mostrar a imagem. Quando ele enviou o anjo, né, eu disse, eu ainda tenho trabalho para ele. Eu quero que você pegue esse jovem idiota. Deus vai te mostrar a imagem, o filme, o clipe da sua vida. Quantas vezes ele te salvou, quantas vezes ele te protegeu, quantas vezes ele enviou anjos para lutar contra os anjos do mal e para te proteger e trabalhar por você. E você vai assistir com admiração e você vai dizer, aleluia. E não vai ser Jesus. Ah, vai, você pode me louvar um pouco? Vai ser você, sabe? E então você vai assistir como Deus trabalhou o plano de salvação, como Jesus esteve na cruz. E você vai ficar maravilhado e sem palavras. E quando você abrir a boca, você vai dizer, aleluia. Você me segue. E eu quero que você imagine quando Jesus voltar. Vem, vamos supor que passemos por todas essas coisas. E a Bíblia fala sobre uma crise como nunca antes na história do mundo. Nunca, nem o primeiro, nem o segundo, nem qualquer guerra mundial, qualquer uma das crises, qualquer uma que aconteceu na história do mundo não pode ser comparada, todas juntas não podem ser comparadas à última crise. A Bíblia diz que será tão ruim que as pessoas vão desmaiar, seus corações vão parar, elas vão colapsar. Tanto estresse, tantas coisas ruins acontecendo em todas as direções, em todas as áreas, na economia, na sociedade, nas pandemias e nas catástrofes, tudo junto. Vai ser tão ruim que as pessoas simplesmente vão perder o controle. E todas essas coisas acontecem, e as pragas e os eventos finais do Apocalipse, e em tudo isso, instantaneamente há um terremoto. Você se lembra de Apocalipse 16? Um terremoto. E o céu se abre como um pergaminho no meio da noite. Eu quero que você feche os olhos e pense naquele momento. E você olha para cima e vê uma nuvem bem pequena. Você se lembra, como uma palmeira, você se lembra. E à medida que você olha, aquela nuvem se aproxima cada vez mais e mais e mais. E quanto mais perto ela chega, maior e maior e maior e mais brilhante e mais brilhante e mais brilhante. Até que chega tão perto que você começa a distinguir o que está lá. E você vê, lá está, Jesus. Você vê lá, você vê no centro, bem naquela imagem atrás de mim, está Jesus cercado por milhões e milhões e milhões de anjos. A Bíblia diz que há silêncio no céu, porque todos os anjos querem vir com ele. Leve os salvos e não há ninguém no céu para cantar. E você os vê se aproximando cada vez mais, cada vez mais. E você diz, este é o nosso. Senhor, nós temos esperado por ele. Aleluia. E toda essa dor, instantaneamente, lembre-se, eu estava no exército, eu estava em perigo de ir para a prisão todos os dias. Eles me disseram tantas vezes, se você não trabalhar aos sábados, você vai passar a vida na prisão. E não foi fácil. Eu me escondia debaixo da cama quando queria orar para que ninguém me visse, ou eu me escondia debaixo do cobertor no meio da noite. E eu não conseguia comer o que eles me davam porque tinha isso e aquilo de comida. Então eu faria... Você sabe, eu só conseguia eu fiz amizade com o cozinheiro da cozinha e ele me dava as batatas e depois eu conseguia latas de peixe. Eu comi tanto peixe no exército que não quero ver isso de novo, sabe? E então imagine, tudo isso que parecia tão difícil. Quando Jesus voltar, você acha que eu vou pensar, cara, como foi difícil o exército? Isso vai ser uma piada. Ele disse, finalmente todas essas crises se foram... Ele é o nosso amado Salvador. E você olha para cima e vê Jesus vindo. Imagine a cena. Ele para cima da terra, diz a Bíblia. Você se lembra em Tessalonicenses que ele vai parar e que ele vai tocar a trombeta. Você se lembra? Ele vai dizer, acorde. E todos os justos, de Adão até Apocalipse, todos eles, através de todas as gerações da história, todos os justos vão acordar. E eu vou ver meu pai e todos que perderam alguém amado. Eles vão ser reunidos novamente. Você consegue imaginar uma cena? Você consegue? Alguém diz, cara, é difícil louvar ao Senhor. E nós vamos ser reunidos. E então Paulo diz na Bíblia que aqueles serão ressuscitados e nós não vamos para o céu antes deles. Nós, junto com eles, seremos transformados. E nós vamos subir e encontrar o Senhor. Como ele diz no ar, ele diz na Bíblia, nós vamos encontrá-lo. E então juntos nós vamos viajar para o céu por 6 dias e visitar planetas. Imagine, nesse planeta
nesse planeta. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo nem pensar nisso. E eu fico empolgado até quando falo sobre isso. E nós não conseguimos imaginar uma gota disso. Qualquer coisa que falamos é muito pobre comparado ao que vai ser. E então, no 7º dia, nós vamos para o céu. E Jesus para em frente aos portões e os anjos abrem o portão e Jesus diz: bem-vindo ao lar. E então eu vou dizer: obrigado, Senhor. O que você vai dizer? Eu vou me curvar e pegar a coroa que ele me deu. E digo: eu realmente não sei como estou aqui. Eu sei que não mereço isso. Literalmente, eu não fiz nada para merecer isso. Isto pertence a você. Eu me lembro de quando eu estava no sul. Quando eu estava no sul, logo depois de vir da Romênia, eu sabia muito pouco de inglês. Tão pouco que quando falava, sentia dor nas minhas mãos, porque usava mais as mãos do que a boca. E eu aprendi. De joelhos fisicamente. Eu não exagero. Eu rezava e lia algumas palavras em inglês e depois ia ao dicionário para ver o que elas significavam. E me levava a noite inteira para ler 2, 3 linhas, porque eu tinha que checar no dicionário cada palavra, o que significava. E eu rezava: Senhor, me ajude, porque é difícil aprender este idioma. E as pessoas no sul, algumas delas têm um sotaque que elas engolem algumas das palavras. Você não sabe. Você sabe o que eles dizem. Você não sabe o que eles dizem. E mesmo que eu aprendesse as palavras, a forma como você as escreve, eu nunca entenderia a forma como elas são ditas. E eles falavam comigo, e eu não entendia. E eles pensavam que se gritassem, eu entenderia melhor o inglês. Então eles vinham até a minha boca e você entende o que dizemos. E isso me incomodava. Eu me sentia tipo: você sabe, para de gritar. Eu ainda não entendo, sabe? E era frustrante. E eu rezava o tempo todo. E eu fiz toda a minha graduação em 1 ano. Então, no final do ano, eu tirei notas máximas, magna cum laude. Quando as notas chegaram, o que você acha que eu fiz? Eu me curvei e peguei o papel que chegou pelo correio e eu disse: Senhor, essas não são minhas notas. Estas são suas notas. Porque eu fiz tudo isso através de uma oração realmente fervorosa, desesperada e humilde. E eu sei com certeza que foi você. Você me segue. Quando Jesus vier e abrir os portões e eu for para o céu, eu vou apenas me curvar, pegar minha coroa e dizer: isso não sou eu, isso é tudo seu. Você me segue, eu vou dar a coroa a ele. E ele vai dizer: vem cá, o que é isso que aparece dizendo: Senhor, eu não sou digno, aproxima-se. Você é meu filho, eu te adotei. Eu te amo tanto quanto eu amo Jesus. Sabe, se ele diz que ele se aproxima de Cristo, que Deus nos ama tanto quanto ama Jesus. Isso é uau, obrigado. Você consegue processar isso? Deus te ama tanto quanto ama Jesus. Nós não entendemos. E então ele vai dizer: vem cá, eu te amo. E me dá um abraço. E eu vou ficar sem palavras. Então adivinha? Eu digo: louve ao Senhor. Não é porque ele diz: você precisa me louvar. Olha, os anjos, eles oram: você precisa fazer isso também. Vamos lá. Vai ser uma explosão. Uma reação natural a tanto amor. Estou certo? E então vamos juntos com Jesus. E temos aquela grande refeição, você se lembra? E ele me serviu, e eu como as melhores delícias no céu. E então eu vou e vejo minha casa à beira do lago. Eu vou colocar minha casa à beira do lago, claramente. E eu estou sem palavras. E então eu vejo meus jardins, e estou sem palavras. E então eu vou e falo com Adão, e depois eu vou e falo com Noé. E então eu vou, não consigo esperar pelo sábado, eu simplesmente vou até o trono. E quando eu vejo o Pai, eu fico totalmente maravilhado, porque instantaneamente eu o vejo criando palavras, sóis, estrelas e planetas. Então eu o vejo criando vida, átomos e todas essas coisas. Eu digo uau, inacreditável. E eu começo a entender como o olho funciona e como as moléculas funcionam e como o DNA funciona. E eu o vejo fazendo e dizendo, e instantaneamente acontece, que haja árvores nele. E eu assisto e digo, aleluia. E então eu o vejo criando outro sol. E eu vejo como eles giram. E eu fico uau, louvado seja o Senhor. E eu vejo os anjos, uau, olha isso. E então toda a multidão ao redor do trono, eles explodem, aleluia. Louvado seja o Senhor.
Você acha que nós vamos dizer aleluia? Porque todo mundo diz isso. E eles têm que fazer tipo a multidão, ou vai ser uma reação natural, uma explosão de espanto, uma explosão de alegria. E a graça de Deus que ninguém poderia te parar. Você está indo, me deixa em paz. Eu preciso dizer isso. Aleluia. Você me segue. E Deus diz, olá. Você tem dito aleluia por 24 semanas. Deus, vá para casa ocupado. Há tanto para ver, vá viajar. Senhor, posso ficar aqui mais 24 semanas? Não vai ser que você fique entediado em dizer obrigado. Porque quanto mais você assiste Deus, quanto mais você se surpreende, mais você o ama, mais você entende o quanto Ele fez por você, o quanto Ele te ama, o Deus do universo, que desceu para dar seu Filho por quem? Por você, por mim. Quem é você? Quem sou eu? E você não vai conseguir se controlar. Você simplesmente não consegue parar de louvá-lo. E assim, o dia de ação de graças no céu é absolutamente uma alegria. Agora eu quero que você pense sobre isso, pulamos um pouco demais, muito longe. Eu quero que você pense em algo aqui. Se você, por favor, ouça o que eu digo. Isso é crucial, vital. Se você não passar tempo agora, aqui, agora, com Deus, contemplando-o, admirando-o, admirando o seu amor, suas obras e seu sacrifício, na medida em que você agora explode em agradecimento, você está pensando que quando Jesus voltar instantaneamente, você vai querer fazer diferente. Se você não o louvar agora e se concentrar demais, é porque em vez de focar nele, você foca em si mesmo. Porque se você se concentrar nele, você o louvaria. Mas se você se concentrar tanto em si mesmo, na medida em que você ama a si mesmo e não passar tempo para conhecê-lo e louvá-lo, você acha que algum dia vai conseguir louvá-lo. Louvores e ações de graças começam. Agora, você ouviu o que eu disse? Isso, começa agora. Hoje, se você ouvir a voz dele. A propósito, você pensa, ou pode pensar, que, eu trabalho duro. Essa é a razão pela qual eu sou bem-sucedido. Essa é a razão pela qual eu tenho uma casa, e eu tenho um negócio, e eu tenho um salário. Você me segue, eu trabalho duro. Não. É a bênção de Deus. Você poderia trabalhar duro e não ter nada. Você poderia trabalhar duro e o fogo, um tornado, levaria tudo de você em 1 segundo. Você poderia trabalhar duro e o câncer levaria tudo de você em 1 segundo. Você poderia plantar e nunca colher nada. É a bênção de Deus. Tudo que Ele preparou para você, que Ele te dá bênçãos e proteção segundo a segundo. E se você abrir os olhos para ver os anjos o tempo todo trabalhando por você, você saberia disso. Qualquer coisa você pensa que Ele fez por você. E não é que você mereça isso. Ainda assim, quão pouco nós o louvamos e agradecemos. Quanto nós nos concentramos em nós mesmos, em nossos problemas, a ponto de não termos tempo para nos concentrar nele, a ponto de explodirmos em agradecimentos naturais. Eu quero que você pense sobre isso. Você acha que está no controle da sua vida? Você acha que o que você faz Ele permite todas as coisas para o seu benefício, naquelas coisas boas e aquelas que você pode chamar de coisas ruins. Nada acontece por acaso. E Ele permite tudo isso com um único propósito: te dar a eternidade para te salvar. Ele estava dia e noite fazendo tudo o que é possível, incluindo algumas provações que você não gosta, com um único foco para te... Como acha que consegue passar o dia? Eu te digo uma coisa que as pessoas dizem. Nós somos gratos. Deus é o nosso Deus. Ele nos ama.
Ele nos dá tudo. Mas então, ao longo do dia, você não faz nada que mostre que você realmente acredita no que acabou de dizer. E você vai para a oração. E se você monitorar, gravar sua oração, você veria que, na verdade, cerca de 92% das nossas orações são pedidos, solicitações, petições, e apenas o restante é louvor, e assim por diante, focando em Deus e em sua missão. Se você realmente se concentrar nele, você passaria cerca de 92% do tempo o louvando. E você o louvaria tanto a ponto de confiar nele, porque o Espírito de profecia diz: o que quer que você fale, o que quer que você pense, é o que te influencia. E ela diz: quanto mais você se concentra nos problemas, mais deprimido você fica, maiores os problemas parecem ser. Mas quanto mais você se concentra em Deus, mais fé, mais alegria, mais paz. Quanto menos problemas, menores os problemas parecem ser. Porque quando você tem um Deus grande, quando você entende basicamente o quão grande Ele é, então você não tem estresse. Isso significa que se você tem muito estresse, se você tem um Deus muito pequeno, uau! E a maioria das nossas orações, na verdade, está estressando. Em vez de louvar. Agora, escute isso. Escute isso. Quanto mais você o contempla, quanto mais você entende que Ele é o centro, não você. E Ele te ama e cuida de tudo que você precisa. E quanto mais você diz, como Jesus: eu não quero mais fazer as minhas obras, eu faço as obras do Pai. E então eu digo: Jesus não fez planos para si mesmo, mas todos os dias Ele recebia os planos do Pai. Então devemos, ela diz, todas as manhãs, apresentar nossos planos diante do Senhor, prontos para cumpri-los ou para desistir deles de acordo com a sua vontade. E então aceitar os planos dele para o nosso dia. E confie que aquele que nos ama cuidará de nós. Portanto, devemos buscá-lo, sua honra, sua missão, sua glória em primeiro lugar. E confie que as outras coisas que ele prometeu ou não prometeu, não mente, será providenciado. Se fizermos isso e colocarmos Deus em primeiro lugar, permitiríamos que Deus trabalhasse através e por nós. Porque quanto mais nos concentramos nele e em sua missão, mais ele pode se concentrar em nós. Quando ele foca em nós, ele não pode trabalhar. Coisa que ele nos desse, seríamos egoístas e usaríamos mal. Portanto, a gratidão vem de contemplar Deus naturalmente e passar tempo para conhecê-lo. E então naturalmente você o louva, naturalmente você se concentra nele, o serve e confia em seu cuidado por você. Além disso, você diria: eu não quero falar minhas próprias palavras, eu falo as palavras que ele me dá. Eu não quero fazer minha própria lista de afazeres, eu vou fazer a lista que ele me dá. Eu não quero estar ocupado com os meus negócios, eu quero estar nos negócios dele, porque os meus negócios vão queimar muito em breve. Não estou dizendo para você desistir dos seus empregos. Estou dizendo: faça o que você fizer, coloque Deus nisso e faça de Deus a prioridade. Ok? E assim, caso contrário, literalmente, você pode achar que faz o bem e acabar se arrependendo. Você pode achar que não faz nada de errado. Ei, eu não fiz nada de errado, eu apenas fui trabalhar, voltei para casa. E você acabaria se arrependendo. Foi isso que as pessoas nos dias de Noé fizeram. Eles não fizeram nada errado, eles se casaram. Isso é errado. Seria errado se eles fossem juntos sem se casar, sabe? Eles plantaram jardins. Isso é errado. Eles construíram casas. Isso é errado. Eles comeram. Você me convida para a sua refeição, eu como. Não é errado. Na verdade, eu adoraria. Eles comeram. Você me segue. O que há de errado? Eles fizeram disso os deuses de suas vidas. Negócios. Construir a casa, plantar o jardim, o carro, a casa, as contas, a família, isso, os negócios. Até o ponto em que eles não tinham tempo para Deus. E tudo que você tem tempo, é isso que você adora. E se você não arrumar tempo para Deus agora, você acha que vai arrumar tempo para Deus amanhã? Não, amanhã vai ser igual a hoje. E é assim que pensamos que somos cristãos e não. Vemos que não somos cristãos. Estamos tão cegos. Pecamos porque vamos à igreja, cantamos cumbaiá e guardamos o sábado. Precisamos ser salvos. E nós confundimos relacionamento com formas e rotinas
E confundimos o fato de que a vida eterna é conhecer a Deus com o fato de que a vida eterna é ir à igreja e comer tofu e cantar kumbaya. Não há nada de errado em comer tofu. Se eu vou a um restaurante tailandês e como sopa tom yum com tofu e vegetais, já é o paraíso para mim. Mas isso não deveria ser a rotina. A rotina deveria ser adorar e servir a Deus. Estar tão cheio de Deus que as outras coisas se tornam insignificantes. Então pense sobre isso. Eu quero pular um pouco. Nossa, em tempo. Louvá-lo. Louvá-lo ajuda você a parar. O mais... Escute, Ellen, eu digo, não ore, duvide. Não se permita falar de uma maneira duvidosa. Você perde muito, ela disse. O inimigo ganhará terreno. Você perde muito, ela disse. Preso, fé, cante fé, ore fé. Fale de uma maneira positiva, como ela diz, assim como seu Deus é e como sua fé é invencível. Vale a pena louvá-lo. Faz bem para você. Não porque Deus é orgulhoso e ele diz, cara, eu me sinto tão bem quando eles me louvam. Eu simplesmente adoro ser elogiado. Não, você não faz nenhum bem a Deus se o louvar ou não. Você faz bem para você. Isso reforça a sua fé. Isso te lembra que Deus ajuda você a não ficar deprimido. Em vez de se concentrar nos problemas, você se concentra em Deus. Em vez de falar dúvidas, você fala louvores. Não é bom. Mas pense sobre isso. Vou te dar um exemplo. Por que você deveria louvá-lo? Vou dar um exemplo prático. Esta é uma história real. Aconteceu. Você pode pesquisar no Google, você pode ler. Não é nada demais. Jim O'Neill, 65 anos, um piloto extremamente bom, instrutor de pilotagem. Muitas milhares de horas de voo. Um piloto muito bom. Certo? Ele está... Aquela tela não funciona. Está tudo bem. Você os vê. Você o vê ali. Ele está pilotando seu avião. E está a uma altitude de 15 mil pés. E instantaneamente ele fica cego. Quando você está a 15 mil pés de altitude e fica completamente cego em um instante. O médico disse que ele teve um derrame e a pressão do sangue pressionou o nervo óptico e o deixou cego em um segundo. Então ele está completamente cego no ar. O que você faz? E ele ora e nada acontece. E ele fez isso para a torre de controle mais próxima. Ei, eu estou cego. Eles dizem, o que você quer dizer com que eu estou cego? Eles dizem, você não consegue ver bem. Não, eu não vejo nada. Escuridão absoluta. Totalmente 100% cego. O que eu devo fazer? E eles tentam guiá-lo. Ok, faça isso, mas está muito longe. Eles não veem bem no mapa. Então eles dizem, sentimos muito, não podemos realmente te ajudar. Nós, assim como você, também estamos cegos, porque não estamos lá. Então eles se comunicam por rádio, com o outro lugar na área. E acontece que naquele exato momento, há um comandante, Paul Gerard, do exército dos aviões, do exército. E ele está fazendo um exercício militar com um jato. Você vê os jatos, o exército, aquele barulho grande, você sabe, e como uma bala. E ele diz, estou muito, muito perto dele. Então, em 1 minuto ou mais, 1 minuto e meio, ele vai e voa paralelo com esse cara, ok. E enquanto eles voam paralelos, Jim O'Neill e um Paul Gard, enquanto eles voam paralelos, o comandante do exército se comunica por rádio com Jim e diz, ei, estou ao seu lado, à sua esquerda. Eu quero você a partir de agora. Já que você não sabe o que fazer e não sabe para onde ir, eu quero que você, a partir de agora, confie em mim 100% e faça apenas o que eu digo. Você me acompanha até aqui? Porque eu não estou falando sobre pilotos, estou indo para algum lugar, ok? Você tem que ser realmente bom para pousar um avião às cegas, sozinho. Na verdade, eu acredito que é 100% totalmente impossível. Você não pode dizer, ei, eu tenho tantas milhares de horas de experiência, eu posso fazer isso. Você tem que ser estúpido e tolo louco para dizer isso. Então o comandante diz a ele, eu quero que você, a partir de agora, entenda.
para seguir minhas instruções à risca. Ok? E eles vão, eu quero que você vá 15 graus para a esquerda demais. Você ganhou 16, voltou um pouco demais. Volte. Ok, agora ele está bom. Eu quero que você perca um pouco de altitude. Você tem ido longe demais, muito alto. Sim, porque eu estava com medo de cair. Sim, mas se você continuar subindo cada vez mais, você vai acabar caindo. Eu quero que você vá um pouco mais baixo. Eu quero que você coloque essa velocidade. Está baixo? Isso, está bom. Quero que você mantenha reto, não se preocupe. Estamos melhorando. Agora baixo. Eu quero que você aumente a velocidade. Agora vá um pouco para a esquerda. Agora vá um pouco para a direita. Você está me seguindo. Agora, e ele diz, mas. Eu sinto que estamos indo devagar demais. Ele diz, não ouça seus sentimentos. Eu quero que você ouça o que eu digo, mas sinto que uma tempestade está se aproximando. Não ouça os sentimentos ou as tempestades. Eu sei exatamente como eu te guio. Eu quero que você confie em mim. E eles voam juntos por 42, literalmente, mas se você ler na internet, 42 minutos até o aeroporto mais próximo. E enquanto isso, ali, o cara fica estressado. Toda tempestade, todo solavanco no ar deixa ele estressado. O que eu vou fazer? Eu estou em crise. E o outro cara diz, eu estava tentando distraí-lo de seus estresses, e da crise. E ele não faria isso. Ele continuava falando sobre como nós vamos cair. Então eu pedi para ele me contar sobre a vida dele. E enquanto ele falava comigo sobre a vida dele e eu contava sobre a minha vida, ele esqueceu a cegueira e os solavancos no ar. Você me segue. Enquanto eles conversavam, você entende para onde eu estou indo? E ele diz, nós conversamos por 42 minutos. Eu consegui tirar a mente dele da cegueira, da crise e dos perigos. E depois de 42 minutos, chegamos ao aeroporto mais próximo. Então eu disse, agora nós vamos pousar. Isso é impossível. Eu não sei o que fazer. Ele disse, eu quero que você confie plenamente em mim. Então agora é isso que você faz. Coloque os flaps neste ângulo. Ok, bom. Agora reduza a velocidade. Vamos desacelerar. Nós vamos desacelerar. E ele não escuta. E eles vão rápido demais e tocam a pista no final da pista. Então o comandante do... Você sabe, o caça, ele diz, puxe para cima. Puxe para cima agora. Ele puxa para cima bem antes de colidir. Ele volta, eles cercam novamente o aeroporto. Eles vêm de novo. Ele diz, eu te disse para ir devagar. Mas se formos devagar demais, vamos colidir. Ok, eu vou obedecer. Agora ele está indo devagar demais. Então ele está pronto para tocar antes da corrida. Ele diz, puxe para cima. Você está indo devagar demais. Eu quero que você me escute. Mas eu sinto que estamos muito lentos. Pare de sentir. E eles vão 3, 4 vezes, de novo e de novo e de novo, até que ele diz, eu desisto, eu não consigo pousar. Ele diz, agora finalmente você me escuta. E finalmente, na 5ª vez, eles pousam aquele avião, embora ele estivesse cego. E a história diz que a esposa do piloto cego foi até o comandante e disse, obrigado, 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 obrigado. Eu não consigo encontrar as palavras para te agradecer por salvar meu marido e talvez outras pessoas também que você poderia ter colidido. Ele foi para o hospital, eles o trataram, ele recuperou a visão. E a história diz na internet que eles começaram a visitar o outro piloto toda semana e eles construíram uma amizade tão forte que nunca diminuíram essa amizade. Eles se tornaram cada vez mais próximos. E esse cara, Jim O'Neill, diz, o que eu posso fazer para agradecê-lo por eu estar vivo por causa dele? Ele disse, nada que eu fizesse pagaria por isso. Tudo o que posso fazer é estar perto dele como o amigo mais próximo e amá-lo. Você acha que por mais cegos que sejamos, não conseguimos pousar no céu? Quando Deus vai nos levar direto até lá e você chega lá, você vai ter problemas para louvá-lo. Eu duvido muito. Eu me lembro, eu estava na Cascade Mountain, em Wisconsin, e não temos tempo para passar por isso. Esses são eles, na verdade. Sim. Eu preciso pular um pouco porque nosso tempo acabou. Quanto tempo eu tenho? 0. Eu passei. Então eu estava na Cascade Mountain, em Wisconsin. Cascade Mountain não é Colorado. Não
Não é. Nada. No entanto, meus filhos foram na pista Black Diamond, você sabe, rápido, descendo íngreme. Entre as árvores pulando no ar, eu fui na pista Bunny. Aquele bem à direita. Se você olhar, aquela grande coisa reta é a pista Bunny. E meus filhos, ei franguinho, você está com medo. Eu digo, escuta, eu não tenho a sua idade, eu não preciso quebrar ossos. Estou feliz aqui. Me deixa em paz. Eu fui na pista Bunny quando terminei 2, 3 vezes. Isso foi o suficiente para mim. Na base da montanha tem um restaurante. Acredito que eu possa ter as fotos aqui. Essas são as fotos lá. Mas enfim, na base, você sabe, tem uma cadeira que leva os esquiadores para cima. Eu não preciso passar pela história. Mas na base do restaurante, é uma montanha, é um restaurante. E eu fui lá, do lado de fora, na mesa, eu peguei um bom chá de hortelã com mel e limão. Isso quente. E eu estava lá, aproveitando e assistindo as crianças. Sabe, venha. Eu disse, você pode se divertir, eu me divirto. E enquanto eu estava assistindo, eu vejo 3 esquiadores descendo, e o que está no meio tem óculos pretos redondos. E um grande papel no peito dele que depois eu consegui ler, dizia esquiador cego. E os caras, à esquerda e à direita, esquiador cego, afaste-se, esquiador cego, afaste-se, faça espaço. E então, ei, vire um pouco à esquerda, agora reto, vire um pouco à direita, agora reto, siga em frente, à direita, sabe? Eu disse, eles estão brincando. Isso não pode ser real, a menos que ele esteja louco. E eles desceram, os 3 esquiadores. E aconteceu que eles vieram até a minha mesa, de frente para mim. E eles pegaram um café, um chocolate quente e mais alguma coisa. E eu fui até o cara e eu fiz isso. Eu disse, você vê? E ele diz, não, eu não consigo ver nada. Eu nasci cego, nem mesmo sombras, escuridão total. Eu disse, o que há de errado com você? Você quer morrer? Você iria para a pista Black Diamond. Eu vou para a pista Bunny Hill, como eu... E ele diz, esses caras são meus melhores amigos. Nós crescemos juntos. Eles são instrutores de esqui. Eu os conheço o suficiente para confiar minha vida a eles. Eles prefeririam morrer a me ver ferido. Eu confio neles mais do que confio em mim mesmo. E eu não pude deixar de pensar, somos esquiadores cegos e pilotos cegos. E ainda assim, um piloto confiaria em outro piloto. E o esquiador confiaria em um amigo. E nós não confiamos em Deus. E você não começa a confiar nele na crise. Você começa a confiar nele hoje. E você não confia em um estranho. Você só confia em alguém que você conhece muito bem. Portanto, você precisa começar a passar tempo com Deus. Hoje. Você precisa começar a contemplá-lo hoje. Porque quanto mais tempo você passa em oração, na palavra e no serviço, quanto mais tempo você contempla a cruz dele, o espírito de profecia diz em tantos parágrafos, eu os tenho. Não temos mais tempo que ao contemplá-lo nós somos transformados. Ao contemplá-lo, nos tornamos como ele. Ao contemplá-lo, obtemos alegria e paz. Ao contemplá-lo, nós recebemos poder aos pés da cruz. Ela diz, seria bom para nós passar pelo menos 1 hora reflexiva todos os dias, contemplando-o. E especificamente a última parte de sua vida, especificamente seu sacrifício. Ela diz que, à medida que entendemos a cruz, Paulo diz, eu quero saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e ele crucificado. E ele diz, a pregação da cruz. Ela diz que à medida que contemplamos a cruz, começamos a entender cada vez mais. E quanto mais entendemos o amor dele, mais somos preenchidos com o amor dele. E quanto mais somos preenchidos com o amor dele, de forma natural, começamos a compartilhar amor. Basicamente, você não pode dar o que não tem. Você precisa receber o amor de Deus. Foi derramado. Você se lembra da Bíblia? Foi derramado em nossos corações. Quanto mais você recebe e entende esse amor, mais fácil será para você compartilhar esse amor e você se torna uma pessoa amorosa, cada vez mais parecida com Jesus.
E quanto mais você o conhece e conhece seu amor, mais você é transformado, e mais você confia nele, e mais você o serve, e mais você se torna como ele, e mais você influencia e salva os outros e ajuda os outros a conhecê-lo. E não há problema para você em servir ou louvar, porque você passa tempo com ele e o conhece. Mas se você não fizer isso hoje, você nunca fará. Quando Jesus voltar, Senhor, mas nós fomos à igreja e realmente fizemos muitos almoços comunitários, e Deus diz, eu não te conheço. Você nunca teve um relacionamento comigo. Você também não me conhece. Nós somos estranhos. Jesus está te chamando. O Espírito Santo faz um apelo a você hoje. Se você ouvir a voz dele, não procrastine. Não endureça seu coração. Reserve um tempo. Jesus diz na Bíblia que toda manhã, enquanto ainda estava escuro, você ia a um lugar remoto e passava um tempo em oração. Se Jesus fez isso, você não acha que eu e você precisa disso? Reserve um tempo toda manhã para orar e estudar a palavra e refletir sobre o amor de Deus, e o caráter de Deus, e o poder de Deus, e as promessas de Deus, e o sacrifício de Deus, e a liderança de Deus, e a segunda vinda de Deus. Dedique tempo para manter seus olhos nele, para contemplá-lo, para conhecer seu Deus na medida em que você o ama, o louva e confia nele. Reserve um tempo para passar com Deus, porque esse é um tempo sagrado. Jesus ia de manhã, aqui no templo, para um lugar remoto, aqui no lugar reservava um espaço para Deus. Assim como você tem um lugar para dormir, não. Ore na sua cama, porque seu cérebro vê a cama e diz, dormir. Assim como você tem um horário para comer, um lugar para comer, a cozinha, assim como você tem um lugar para trabalhar, você me entende? Tenha um lugar para orar. Quando você vai lá, sabe, é aqui que Deus está. E sua mente diz, é hora de orar. Tenha um tempo para Deus, tenha um lugar para Deus. Passe tempo com o seu Deus. Se você ainda não fez isso, ou se já fez e quer aumentar isso, se você quer entregar sua vida a Jesus, ou rededicar sua vida a Jesus, se você quer tomar uma decisão hoje para passar mais tempo em oração e na palavra, contemplando e refletindo sobre Deus, você poderia vir à frente para que possamos orar juntos. Se alguém aqui sabe que precisa ser preenchido com a presença dele e que quer, a partir de agora, fazer de Jesus o centro da sua vida, e você entende que Jesus está voltando em breve e não há mais tempo a perder, você faria isso se não tiver tempo aqui? Apenas fique em pé, levante a mão e diga, Senhor, eu quero fazer de você o centro da minha vida. Não é meu trabalho, não é minha casa, mas você faria isso. Vamos inclinar nossas cabeças e orar juntos. Vou te dar um minuto para que você ore em particular e diga, Senhor, eu dou meu tempo, minha energia, minha vida a você. Ajude-me, porque eu não consigo fazer isso sozinho. Me acorde de manhã e me lembre ao longo do dia. Depois de um minuto, eu farei uma oração por todos vocês e por mim, e então encerraremos. Amém. Pai no céu, tantas vezes ficamos tão ocupados com outras coisas que não temos tempo para você. E dizemos, nós te amamos, mas nosso coração está em um lugar diferente. Nosso estresse está em um lugar diferente. Por favor, Senhor. Você ouviu nossas orações, conhece nossos corações.
Não podemos fazer isso sozinhos, mas pedimos a sua ajuda. Ajude-nos a partir de agora, a partir de hoje, para começar cada dia com você. E caminhar pelo dia com você e nunca nos separar de você. Ajude-nos a parar periodicamente ao longo do dia, pequenos oásis. E voltar para você e te louvar e convidar a sua presença. Ajude-nos ao longo do dia, para estar tão cheio da sua presença, para que pessoas possam ver Jesus nós. Ajude-nos, Pai, a te desejar mais do que a vida, desejar a sua presença, desejar a sua vinda. Ajude-nos, Pai, a manter nossos olhos em você, na medida em que te conhecemos cada vez mais. Nós te amamos cada vez mais, confiamos em você cada vez mais, nós te louvamos cada vez mais, na medida em que trazemos alegria ao seu rosto. E Pai, ajude-nos a em breve ver Jesus e dizer: este é o nosso Senhor, estamos esperando por Ele. E ajude-nos a te ver face a face e nos curvar e te louvar, porque você merece, você é digno. Pedimos em nome precioso de Jesus. E nós sabemos que você é capaz de fazer muito mais do que tudo que pedimos ou sonhamos. Então, com base no seu poder, amor, promessas e graça, nós te louvamos com fé e agradecemos, Senhor, que mal podemos esperar para te ver. Oramos em nome de Jesus. E todos nós dizemos amém. Deus te abençoe. Vocês podem se assentar. Temos alguns anúncios. Obrigado.